Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 4, referente ao sétimo ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, bora para a nossa correção. Atividade número 1, Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então, nós temos aí quais são os alunos, o número de voltas que eles deram e o tempo que eles gastaram em minutos. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Então, para a gente saber o quanto como eles foram, quem foi o mais rápido, a Ana ela fez 14 voltas em 4 minutos. Se eu dividir essas 14 voltas por 4 minutos, desculpa, se eu dividir esses 14 minutos por 4 voltas, eu vou descobrir quantos minutos ela gastou por volta. Então, ela gastou ali 3 minutos e meio em cada volta. A Carolina, ela deu 11 voltas, ela gastou 11 minutos para dar 5 voltas. Dividindo esse tempo, né, pela quantidade de voltas que ela gastou ali 2 minutos e 2,2 minutos, né, seria 2 minutos e 20% de um outro minuto. O Ricardo, ele gastou 15 minutos para dar 6 voltas, né? Então, dividindo aí 15 por 6, a gente tem 2,5. Então, o Ricardo conseguiu fazer cada volta em 2 minutos e meio. E, por fim, o Sérgio, que deu gastou 6 minutos para dar 2 voltas. Então, ele gastou ao todo ali 3 minutos por volta. Olhando nos valores, né, o que foi mais rápido aqui foi a Carolina, que gastou 2,2 minutos por volta. Então ela foi a mais rápida desse treino. Número 2, considere essas 4 frases que relacionam duas grandezas entre si. Sabe-se que essa relação pode ser proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa ou nenhuma das duas. Aí a gente tem as 4 frases, né? Qual das frases 1, 2, 3 ou 4 relaciona duas grandezas inversamente proporcionais? Então, eu estou procurando duas grandezas inversamente proporcionais. A quantia mensal depositada na poupança e a quantia poupada durante um ano. Quanto mais você poupar, mais você vai ter durante o ano. Então, são diretamente proporcionais. Altura de um prédio em construção em metros e número de operários que trabalham na obra. Aqui não tem relação nenhuma, né? A quantidade, a questão da altura de um prédio em metros e a quantidade de operários. Você pode ter um prédio de 50 metros de altura e 2 funcionários trabalhando, como você pode ter um prédio de 50 metros de altura com 50 pessoas trabalhando, né? Então não tem relação nenhuma isso daí, uma com a outra. Não tem relação essas duas grandezas. A número 3, a distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância entre essas duas cidades em um mapa. Então aqui elas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a distância delas na realidade, maior vai ser a distância delas no mapa. Então só sobrou a frase 4, né? O número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Então imagina que você tem um quadrado e vários quadradinhos na parte interna desse quadrado. Quanto maior for os quadradinhos que eu tenho na parte interna, menor é a quantidade de quadradinhos que eu vou precisar para preencher todo o quadrado maior. Então essa é a nossa resposta, é a letra D, né? Quanto mais quadradinhos eu tiver, quanto maior for os quadradinhos que eu tiver, menor a quantidade que eu preciso. A número 3, o quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas, funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Então a gente tem ali, né, 3 máquinas demoram 24 dias para produzir 1.500 kg de ração. Aí a segunda e a terceira coluna estão tampadas, com valores faltando, né? E aí a gente tem ali somente o número 9 e o número 8 na última coluna. 9 máquinas precisam de 8 dias para fazer 1.500 kg de ração. Então aqui a gente já vê que nós temos grandezas inversamente proporcionais, né? Quanto mais máquinas eu tiver, menor é a quantidade de tempo que eu preciso para poder fazer os 1.500 kg de ração.
Então, de acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Quando a quantidade de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Como a gente já viu, são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, se foi multiplicado por 3 a quantidade de máquinas, foi dividido por 3 o tempo em dias, né? 24 dividido por 3 dá 8. Na letra B, a quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Acabamos de falar, inversamente proporcionais. Letra C, mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e de y? Então agora a gente precisa ver, né, com 4 máquinas, quanto tempo, quantos dias eu preciso para fazer esses 1.500 kg de ração? Aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais, olha lá, quantidade de máquinas e tempo em dias. 3 vezes 24, 72. Se eu pegar a outra coluna, a última, né, o 9 e o 8, 9 vezes 8 também dá 72. Então, o que, que a gente tem de informação nisso? Todas essas multiplicações sempre vão resultar no mesmo valor. Então, 4 multiplicado por x tem que dar 72. Eu vou pegar esse 4 e vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, o meu x vai valer 18. Ou seja, em 4 dias eu vou... desculpa, com 4 máquinas eu vou precisar aí de 18 dias para fazer esses 1.500 kg de ração. A mesma coisa eu vou fazer com o y agora, né? O y multiplicado por 12 tem que dar 72. Vou passar o 12 para o outro lado dividindo. Eu tenho então que 6 máquinas precisariam de 12 dias para fazer esses 1.500 kg de ração. A número 4, a geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisa em lojas e sites buscando pelo modelo preferido, valor e forma de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Então, em 2 parcelas ficaria R$ 1.200 cada prestação, em 3 parcelas 800 e em 4 parcelas 600. Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de pagamento, parcelamento. Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos 2 casos, explique como você chegou ao resultado. Então aqui é muito simples, né? A gente já viu de imediato que a geladeira custa R$ 2.400. Se ele for fazer em 10 prestações, a gente vai ter que dividir esses 2.400 por 10, então ficaria aí R$ 240 o valor das prestações. E se ele for parcelar em 15 vezes, aí a gente vai ter que dividir os 2.400 por 15, totalizando então R$ 160 o valor da parcela. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das mesmas aumenta? Então, quanto maior o valor da parcela, menor a quantidade de parcelas, né? Quanto maior for o valor da parcela que você dá para pagar alguma coisa, menor é a quantidade de parcelas que você vai precisar para concluir o pagamento disso. Qual relação existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? São inversamente proporcionais, né? Muito óbvio isso daqui para a gente. Número 5. Ana possui uma fábrica de máscaras de proteção bico de pato, com 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia e, praticamente, mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho, no mínimo, quantas horas de trabalho por dia, atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda, devem ser empenhadas por funcionários dessa fábrica para que ela entregue essa encomenda no prazo estabelecido? Aqui eu fiz uma tabelinha. 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia demoraram 3 dias para produzir 400 máscaras. Estes mesmos 4 funcionários, quantas horas por dia eles vão ter que trabalhar nos 4 dias restantes para produzir outras 400 máscaras? Perceba que essas duas colunas aqui, elas possuem valores iguais, né? Funcionários 4 e 4 e máscara 400 e 400. Então, na verdade, a gente nem vai precisar
dessas duas colunas. Dá para a gente resolver ali apenas com as horas por dia e os dias, né? E aí a gente tem o que a gente viu na atividade anterior. Se eu pegar e multiplicar 3 por 8, né? São grandezas inversamente proporcionais, né? Então a gente pode fazer isso. 3 vezes 8, 24. Então quanto vezes 4 vai dar 24? A gente vai passar o 4 para o outro lado dividindo, e aí a gente vai ter 6. Então, trabalhando 6 horas por dia, elas vão conseguir concluir essa encomenda, né? Vão conseguir produzir essas máscaras. A número 6, as chuvas nas cidades que Carlo vive são intensas e causam infiltrações e umidades nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa de dias que levaria para terminar o trabalho contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Então, uma pessoa demoraria 100 dias, duas pessoas, 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e, sabendo que Carlos precisa terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Que é muito simples, basta a gente fazer a tabelinha, né? Uma pessoa demora 100 dias, duas pessoas demora 50 dias, então a gente já viu que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, se aqui, ó, de pessoas, eu saí do 1 e vim para o 10, se eu multipliquei por 10, aqui eu vou dividir por 10. Então, 100 dividido por 10 dá 10. Em 10 dias, essa obra fica pronta com 10 pessoas. Aí vocês podem registrar aí como que vocês conseguiram fazer. Então essa foi a correção do nosso PET, volume 5, semana 4, referente ao 7º ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Logo, logo a gente volta com a correção do PET 6, e é isso. Até a nossa próxima aula.